Gastei R$ 150.000 no casamento dos sonhos da minha filha. No dia da cerimônia, ela me barrou na porta do salão que eu mesma paguei, me humilhando na frente de 200 convidados. O que eu fiz depois disso jamais vão esquecer. Meu nome não importa agora, mas o que aconteceu naquele sábado de dezembro mudou minha vida para sempre. Eu estava ali parada, do lado de fora do salão de festas mais caro da cidade, vestida com o meu melhor vestido azul marinho, segurando o presente de casamento que havia escolhido com tanto carinho. Desculpa, senhora, mas seu nome não está na lista, disse o segurança, olhando para a prancheta pela terceira vez. Mas eu sou a mãe da noiva. Como assim meu nome não está na lista? Tem que ter algum engano, respondi, sentindo meu coração acelerar. A senhora pode me dizer seu nome completo novamente? Quando falei meu nome, vi ele conferir linha por linha. Não, senhora, realmente não tem. Posso chamar alguém da família para confirmar? Foi nesse momento que vi minha filha se aproximando da entrada, radiante no vestido de noiva que custou R$ 8.000. Quando nossos olhares se cruzaram, em vez do sorriso que eu esperava, vi algo que nunca vou esquecer. Frieza total. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, como se minha presença fosse um constrangimento. Como assim o que estou fazendo aqui? É o seu casamento, filha. Olha, hoje não é o dia para isso. Você vai estragar tudo. Estragar tudo. Essas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu via a festa que custou minhas economias de uma vida inteira acontecendo do outro lado do vidro. Uma festa da qual eu, que paguei cada centavo, estava sendo excluída. Mas o que eles não sabiam é que quem ri por último, ri melhor. E a lição que dei naqueles dois não vão esquecer jamais. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Carmen, tenho 71 anos e durante 47 anos trabalhei como enfermeira no Hospital São Lucas aqui em São Paulo. 47 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar no plantão, cuidando de pacientes, limpando feridas, consolando famílias. Tudo isso para criar minha filha Patrícia sozinha, depois que o pai dela nos abandonou, quando ela tinha apenas 2 anos. Lembro como se fosse ontem do dia que ele saiu de casa. Não aguento mais essa responsabilidade, Carmen. Quero viver minha vida. Foram as últimas palavras que ouvi dele. Patrícia chorava no berço e eu chorava junto, mas no dia seguinte já estava de pé, lutando por nós duas. Foram anos difíceis. Enquanto outras mães podiam ficar em casa cuidando dos filhos, eu trabalhava plantões duplos para pagar creche, escola particular, cursinho pré-vestibular. Patrícia sempre foi uma menina exigente. Queria o tênis da moda, a roupa de marca, as viagens da escola. E eu? Eu usava uniforme de enfermeira durante o dia e uniforme de faxineira à noite para conseguir pagar tudo. Mãe, você não pode me buscar na escola com essa roupa, ela dizia quando eu chegava direto do hospital ainda de uniforme. Eu engolia a vergonha e esperava ela na esquina para não constrangê-la na frente dos colegas. Aos 18 anos, ela passou na faculdade de administração, uma particular caríssima. Mãe, se eu não fizer essa faculdade, minha vida vai ser um fracasso, ela dizia. Peguei empréstimos, vendi o único anel de ouro que tinha herdado da minha mãe, trabalhei fins de semana em uma clínica particular. Tudo para ela ter o diploma que sonhava. Durante os 4 anos da faculdade, ela morou em uma república no bairro Nobre, perto da universidade. Eu pagava o aluguel, a mensalidade, a alimentação, as roupas, as festas. Quando ela se formou aos 22, eu já estava com 62 anos e meu corpo doendo de tanto trabalhar. Agora vai ser diferente, mãe. Vou trabalhar e vou ajudar você, ela prometeu no dia da formatura. Mas a ajuda nunca veio. Ela arrumou um emprego como assistente administrativa e logo depois conheceu o Rodrigo. Rodrigo era vendedor de uma loja de eletrodomésticos, um rapaz simpático que logo ganhou minha confiança.
No começo eu gostava dele. Achava que finalmente minha filha tinha encontrado alguém decente. Mas com o tempo percebi que ele só aparecia lá em casa na hora do almoço nos fins de semana, quando eu cozinhava para eles. Sua mãe cozinha muito bem, ele dizia sempre, como se eu fosse a empregada da casa. E Patrícia ria, como se fosse natural eu servir eles dois enquanto trabalhava 60 horas por semana. Os anos foram passando e eu continuava sustentando tudo sozinha. Eles moravam comigo para economizar, mas quem pagava a luz, a água, o mercado, era eu. É só até a gente se organizar financeiramente, mãe, Patrícia dizia. Mas os anos passavam e eles só se organizavam para gastar meu dinheiro. Foi quando ela completou 28 anos que veio a notícia que mudaria tudo. Eles iam se casar. E não era qualquer casamento. Ela queria uma festa dos sonhos, no salão mais caro da cidade, com 200 convidados, banda ao vivo, buffet premium. Mãe, esse vai ser o dia mais importante da minha vida. Eu mereço ter o casamento que sempre sonhei, ela disse com aqueles olhos brilhando de expectativa. E eu, como sempre fiz, disse que sim, que daria um jeito, que ela teria o casamento dos sonhos, mesmo que isso custasse todas as minhas economias. O que vocês vão ouvir agora vai deixar vocês com o sangue fervendo, porque foi a partir do momento que decidimos o casamento que eu descobri quem minha filha realmente era. Mãe, já pesquisei tudo. O buffet Império Real é o melhor da cidade. São R$ 400 por pessoa, Patrícia disse, mostrando fotos no celular de salões luxuosos com lustres de cristal. R$ 400 por pessoa? Filha, isso dá R$ 80 mil só de buffet para 200 convidados, eu respondi, sentindo meu coração acelerar. E daí? Você sempre disse que eu podia contar com você? Ou você não quer que eu seja feliz? Essa maldita frase que ela usava toda vez que queria algo. Ou você não quer que eu seja feliz? Como se todos os meus sacrifícios não tivessem sido justamente para a felicidade dela. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, ela chegou em casa com uma pasta cheia de orçamentos. Mãe, senta aqui que vamos fazer as contas, ela disse, espalhando papéis na mesa da cozinha, como se fosse uma executiva planejando um projeto milionário. Então, buffet 80 mil, decoração 20 mil, vestido 8 mil, banda 15 mil, fotógrafo 10 mil, bolo 3 mil, convites 2 mil, alianças 5 mil, flores 7 mil. Espera aí, eu interrompi. Isso aí já dá R$ 150 mil, Patrícia. Eu não tenho esse dinheiro todo. Claro que você tem, mãe. Você trabalha há quase 50 anos. Tem que ter uma reserva boa. A frieza com que ela falou isso me deu um aperto no peito, como se meu dinheiro fosse automaticamente dela, como se eu tivesse obrigação de gastar minhas economias de uma vida inteira em uma festa. Filha, esse dinheiro é tudo que tenho. É minha reserva para emergências, para quando eu me aposentar. Mãe, não dramatiza. Você ainda vai trabalhar alguns anos. E, além do mais, casamento é investimento. Você está investindo na minha felicidade. Investimento. Ela chamou meu sacrifício de investimento. Mas o que me deixou mais revoltada foi quando descobri que ela e o Rodrigo já tinham confirmado tudo sem me consultar. Mãe, já fechei com o buffet. Eles precisam de 50% de sinal até sexta-feira. Ela disse 3 dias depois, como se fosse um fato consumado. Como assim já fechou? A gente nem decidiu ainda. Mãe, se a gente não confirmar logo, eles vão dar a data para outra pessoa. E eu já falei para todo mundo que vai ser dia 15 de dezembro, no buffet Império Real. Falou para todo mundo, sem me perguntar, sem saber se eu tinha o dinheiro. Ela simplesmente assumiu que eu ia pagar. E eu, como sempre fiz na vida, corri atrás. Peguei empréstimo no banco usando minha casa como garantia. Saquei todo o FGTS. Vendi as poucas joias que tinha. Tudo para não decepcionar minha filha no dia mais importante da vida dela. Mas vocês sabem o que me doeu mais? Foi perceber que durante todo o planejamento, ela nunca, nem uma vez me perguntou o que eu queria. Qual música eu gostaria que tocasse?
Se eu queria fazer algum discurso, se eu tinha algum pedido especial. Mãe, você não entende dessas coisas. Deixa que eu cuido de tudo, ela dizia sempre que eu tentava opinar. Um dia, 2 semanas antes do casamento, perguntei: Filha, onde vou sentar na festa? Ah, mãe, ainda não pensei nisso, mas a gente dá um jeito. Você pode sentar com as tias do Rodrigo. Com as tias do Rodrigo, pessoas que eu mal conhecia, enquanto eu, que paguei toda a festa, seria colocada em qualquer mesa vazia. Foi aí que comecei a perceber que algo estava muito errado. E minha desconfiança se confirmou quando fui ao buffet resolver uns detalhes finais dos pagamentos. Dona Carmen, que bom que a senhora veio. Queria confirmar uma coisa. A noiva disse que a senhora não vai estar na festa, é isso mesmo? Perguntou a organizadora do evento. Como assim não vou estar na festa? É que ela disse que a lista de convidados era só dela e do noivo, e que a senhora não precisava se preocupar com esses detalhes. Minha própria filha havia dito para os organizadores que eu não estaria presente no casamento que eu estava pagando. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei Patrícia e Rodrigo na sala, rindo e planejando a lua de mel. Filha, preciso conversar com você. Fala, mãe, mas rapidinho que estamos ocupados. A organizadora do buffet disse que você falou que eu não vou estar na festa. Ela olhou para o Rodrigo, depois para mim, e disse a coisa mais cruel que já ouvi na minha vida. Olha, mãe, eu não queria falar isso, mas você não se encaixa no perfil dos nossos convidados. É uma festa sofisticada, com pessoas importantes da empresa do Rodrigo. Você vai ficar deslocada. Deslocada. Eu, que paguei cada centavo daquela festa, estaria deslocada na minha própria celebração. Mas você pode ficar em casa fazendo alguma coisa gostosa para a gente comer quando voltar da festa? Completou Rodrigo, como se estivesse me fazendo um favor. Naquela noite, chorei como não chorava há anos. Mas também foi naquela noite que uma coisa despertou dentro de mim. Uma força que eu não sabia que existia. Vocês sabem aquele momento na vida quando tudo muda? Quando você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que está ali? Foi exatamente isso que aconteceu comigo na manhã do casamento. Acordei às 5 da manhã, como sempre fazia para ir trabalhar. Mas dessa vez era sábado, e não era para o hospital que eu ia. Era para ver minha filha se casar sem mim presente. Fiquei ali parada no banheiro, olhando para aquela mulher de 71 anos que havia dedicado a vida inteira para uma pessoa que não a respeitava. Carmen, você é uma idiota, falei para o espelho pela primeira vez na vida. Foi nesse momento que algo clicou na minha cabeça. Uma memória que mudaria tudo. 3 meses antes, quando assinei o contrato com o buffet, a organizadora havia me explicado todos os detalhes legais. Dona Carmen, como a senhora é quem está pagando, todos os fornecedores vão reportar direto para a senhora. Qualquer mudança ou cancelamento só pode ser feito com sua autorização. Na época, não dei muita importância para isso. Mas agora, lembrando dessas palavras, senti um arrepio diferente. Fui até meu quarto e abri a gaveta onde guardava todos os documentos do casamento. Contrato do buffet, contrato da banda, contrato do fotógrafo, contrato da decoração, contrato do salão. Todos, absolutamente todos, estavam no meu nome. Todos com meu CPF, minha assinatura, meu telefone como contato principal. Meu Deus, sussurrei, sentando na cama com todos aqueles papéis espalhados. Por todos esses meses, eu havia me sentido como uma vítima. A mãe rejeitada, a mulher humilhada, a pessoa descartada. Mas olhando para aqueles contratos, percebi uma coisa fundamental. Eu não era a vítima. Eu era quem tinha o controle total da situação. Patrícia e Rodrigo podiam ter me excluído da lista de convidados, podiam ter me humilhado, podiam ter me tratado como empregada. Mas eles haviam esquecido de um detalhe muito importante. Quem paga é quem manda. Peguei meu celular e comecei a ligar para cada fornecedor, um por um. Alô, aqui é Carmen, a contratante do casamento de hoje no Buffet Império Real. Eu gostaria de confirmar se está tudo certo para hoje. Sim, dona Carmen, está tudo confirmado.
A festa começa às 19 horas. Perfeito. E se eu precisar fazer alguma alteração de última hora, é possível? Claro, senhora. Como a senhora é a contratante, qualquer decisão final é sua. Qualquer decisão final é minha. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como música. Liguei para a banda. Se eu quiser cancelar o show, é possível? Bem, dona Carmen, seria uma multa de 50% do valor, mas sim, é possível. A senhora tem até às 5 da tarde para decidir. Liguei para o buffet. E se eu quiser alterar o cardápio ou cancelar parte do serviço? Senhora, como todos os pagamentos estão em dia e a senhora é a contratante oficial, a senhora tem autonomia total sobre o evento. Autonomia total? Eu tinha autonomia total sobre o casamento que custou 150 mil reais. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Às 2 da tarde, recebi uma ligação da Patrícia. Mãe, onde você está? Preciso que você leve minha make-up artist até o salão. Para quê, filha? Eu não vou estar na festa mesmo. Ah, mãe, não seja dramática. Você sabe que é complicado, mas você pode ajudar com essas coisas. Ajudar com essas coisas. Depois de tudo que fizeram comigo, ela ainda queria que eu fosse a empregada dela. Patrícia, eu não vou poder ajudar hoje. Como assim não vai poder? Você não tem nada para fazer mesmo. Na verdade, tenho sim. Tenho algumas ligações muito importantes para fazer. Que ligações? Você vai descobrir em breve, minha filha. Desliguei o telefone e senti uma sensação que nunca havia experimentado na vida. Pela primeira vez em 71 anos, eu estava no controle da situação. E eles não faziam ideia do que estava por vir. O que aconteceu depois disso foi a coisa mais satisfatória que já fiz na minha vida inteira. Vocês não imaginam a sensação de poder que senti naquele momento. Depois de uma vida inteira sendo pisoteada, finalmente eu tinha as cartas na mão. Mas eu não ia agir por impulso. Não. Isso ia ser feito do jeito certo, na hora certa, e com o máximo impacto possível. Primeiro, precisava de um lugar para coordenar tudo sem ser incomodada. Lembrei que o buffet tinha um escritório administrativo no 2º andar, um local que poucas pessoas conheciam. Liguei para a gerente. Dona Carmen, claro que a senhora pode usar o escritório. A senhora é nossa cliente VIP. Vou deixar a chave na recepção. Às 4 da tarde, me arrumei com calma. Coloquei meu melhor vestido azul marinho, aquele que eu havia comprado especialmente para o casamento da minha filha. Passei batom, penteei o cabelo e me olhei no espelho. Hoje você vai ensinar uma lição que eles jamais vão esquecer, Carmen, disse para meu reflexo. Cheguei ao buffet às 5h30. A movimentação já estava intensa. Fornecedores chegando, garçons se organizando, decoradores dando os últimos retoques. E eu, invisível, no meio de toda aquela correria, subindo para meu posto de comando. Do escritório, eu tinha uma visão perfeita do salão principal. Vi quando os primeiros convidados começaram a chegar. Pessoas elegantes, bem vestidas, carros caros parando na entrada. O mundo sofisticado onde, segundo minha filha, eu não me encaixava. Às 6h15, vi Patrícia chegar. Linda no vestido de 8 mil reais, sorrindo e cumprimentando os convidados como uma princesa. Rodrigo ao lado dela, de smoking, todo empolgado. Eles estavam radiantes, aproveitando cada segundo daquela festa que custou meu sacrifício de uma vida inteira. Aproveitem enquanto podem, murmurei, observando da janela. Às 6h45, aconteceu o que eu estava esperando. Eles me viram chegando na entrada do buffet. Vi Patrícia sussurrar algo no ouvido do Rodrigo. Vi os dois olharem na minha direção com cara de irritação. E então, vi minha filha marchar até a entrada para me barrar. Foi exatamente como eu havia imaginado. O segurança conferindo a lista, minha exclusão sendo confirmada publicamente, a humilhação na frente dos convidados que já estavam chegando. Tudo acontecendo exatamente como eles haviam planejado. Mas o que eles não sabiam é que eu também tinha um plano. E enquanto eles achavam que estavam me humilhando, eu estava sorrindo por dentro,
porque sabia que em poucos minutos a situação ia se inverter completamente. Voltei para o escritório e esperei. Às 7 em ponto, a festa começou oficialmente. Ouvi o som da banda tocando a música de entrada dos noivos. Vi pela janela os convidados aplaudindo, as taças de champanhe sendo servidas, o início da celebração. Deixa eles se divertirem um pouquinho, pensei, organizando todos os contratos na mesa do escritório. Às 7h15, liguei para o primeiro fornecedor. Alô, aqui é Carmen, a contratante do evento que está acontecendo agora no Buffet Império Real. Oi, dona Carmen. Está tudo uma maravilha aqui. Os convidados estão adorando nossa apresentação. Que bom. Escuta, preciso que vocês parem de tocar agora. Como assim, dona? Preciso que parem a música imediatamente e se retirem do evento. Mas, dona Carmen, é sério isso? Absolutamente sério. Vocês têm 5 minutos para parar e se retirar e podem levar todos os equipamentos. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, a senhora tem certeza? É que vai ficar meio estranho parar no meio da festa. Tenho certeza absoluta. E lembrem-se, eu sou quem paga os salários de vocês hoje. Desliguei e esperei. Em menos de 3 minutos a música parou abruptamente. Do escritório, pude ver a confusão no salão. Convidados olhando uns para os outros, Patrícia e Rodrigo correndo até a banda, gestos desesperados tentando entender o que estava acontecendo. Vi minha filha discutindo com o líder da banda, vi o Rodrigo tentando convencê-los a voltar a tocar. Mas os músicos apenas balançavam a cabeça e começavam a desmontar os equipamentos. Primeira lição: respeito, sussurrei, sentindo uma satisfação que jamais havia experimentado. Mas isso era só o começo. Esperei mais 15 minutos para eles se acalmarem, para acharem que tinha sido apenas um problema técnico. Vi quando trouxeram um som alternativo, quando a festa tentou voltar ao normal. Foi aí que fiz a segunda ligação. Alô, serviço de bebidas do Buffet Império Real? Sim, aqui é o supervisor do bar. Aqui é Carmen, a contratante do evento. Preciso que parem de servir bebidas alcoólicas imediatamente. Dona Carmen, mas por quê? Porque eu estou ordenando. Recolham todas as bebidas, fechem o bar, está cancelado. Mas, senhora, os convidados vão ficar sem entender. Deixe os convidados comigo, vocês só obedeçam. Em 5 minutos, vi os garçons recolhendo todas as taças, fechando o bar, deixando 200 convidados sem bebida no meio de uma festa de casamento. A confusão no salão estava ficando maior. Vi Patrícia correndo de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. Vi convidados reclamando, perguntando por que não havia mais champanhe, porque o bar tinha fechado. E eu lá em cima, assistindo a tudo, com todos os contratos espalhados na mesa, planejando o próximo movimento. O que vocês vão ouvir agora foi o momento mais glorioso da minha vida. Depois de 71 anos sendo pisoteada, finalmente chegou a hora da justiça. Esperei mais 20 minutos observando o caos lá embaixo. Vi minha filha correndo de um lado para o outro, tentando resolver os problemas. Vi os convidados sussurrando entre si, claramente incomodados com a situação. Vi o Rodrigo no telefone, provavelmente tentando entender o que estava acontecendo. Era a hora do golpe final. Liguei para o buffet. Alô, aqui é Carmen, a contratante. Preciso falar com o chefe responsável. Pois não, dona Carmen. Aqui é o chefe Maurício. Está tudo uma delícia, os convidados estão elogiando muito. Chefe Maurício, preciso que parem de servir a comida agora. Como assim, dona? Recolham todos os pratos, fechem a cozinha, cancelem o jantar. Mas, dona Carmen, são 200 convidados. Eles estão esperando o jantar há mais de 1 hora. E vão continuar esperando porque não vai ter jantar. Senhora, a senhora tem certeza? Isso vai causar um tumulto enorme. Chefe, quem está pagando seu salário hoje? A senhora, mas... Então não tem mais. Cancelem tudo, agora. Em 15 minutos, vi os garçons retirando todos os pratos, fechando as mesas do buffet, levando embora toda a comida. 200 convidados elegantes ficaram ali parados, com fome, sem bebida, sem música,
sem entender absolutamente nada. E foi nesse momento de caos total que decidi fazer minha entrada triunfal. Desci as escadas do escritório e caminhei até a entrada do salão. O segurança, o mesmo que havia me barrado antes, me olhou confuso. A senhora não podia entrar antes. Agora eu posso, respondi, passando por ele com toda a dignidade do mundo. Quando entrei no salão, foi como se o tempo parasse. 200 pares de olhos se voltaram para mim. O silêncio era ensurdecedor. E lá no fundo, perto do altar decorado com flores de R$ 7.000, vi minha filha me encarando com uma expressão de terror total. Caminhei pelo meio do salão, devagar, saboreando cada segundo. Meus passos ecoavam no silêncio absoluto, até chegar bem na frente de Patrícia e Rodrigo. Oi, filha, como está sua festa? Mãe, o que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. Não posso? Interessante, porque quem pagou R$ 150.000 por essa festa fui eu. Um murmúrio percorreu o salão. Os convidados finalmente entendendo quem eu era. Mãe, pelo amor de Deus, não faz escândalo. Vamos conversar lá fora. Escândalo? Filha, o escândalo foi você me excluir do casamento que eu paguei. O escândalo foi você me humilhar na frente de todos esses convidados. O escândalo foi você me tratar como empregada depois de eu ter dedicado minha vida inteira para você. Minha voz estava firme, mas não gritava. Falava alto o suficiente para todos ouvirem, mas com toda a dignidade que eles haviam tentado tirar de mim. Senhora, a senhora está interrompendo nossa festa, disse Rodrigo, tentando se fazer de valente. Sua festa? Sua festa? Eu ri, uma risada seca, sem alegria. Rodrigo, você pagou alguma coisa aqui? Bem, não, mas... Então não é sua festa, é minha festa, que eu paguei com minha reserva de aposentadoria, com o dinheiro que economizei trabalhando 47 anos como enfermeira. Peguei meu celular e coloquei no volume máximo. Tinha gravado uma conversa que Patrícia teve com uma amiga 3 dias antes, quando ela achava que eu não estava ouvindo. A voz da minha filha ecoou pelo salão inteiro. Imagina só, a velha acha que vai sentar na mesa principal. Falei para ela que não se encaixa no perfil dos convidados. Olha, é constrangedor, sabe? Ela é só uma enfermeira aposentada. O pessoal da empresa do Rodrigo é tudo executivo, gente importante. Não posso deixar ela fazer papel de idiota no meio dessa gente. O silêncio no salão era sepulcral. 200 pessoas ouvindo minha própria filha me humilhar. Mas a gravação continuava. E além do mais, ela meio que tem obrigação de pagar, né? Ela é minha mãe. Para que ela ia guardar dinheiro mesmo? Não tem mais nada na vida dela além de mim. Desliguei o celular e olhei para Patrícia. Suas lágrimas escorriam, borrando toda a maquiagem cara. Mãe, eu não queria dizer isso. Queria sim, filha. E disse, na verdade você passou a vida inteira me dizendo isso de formas diferentes. Me virei para os convidados que estavam paralisados assistindo aquela cena. Pessoal, podem ir embora. A festa acabou. Não tem música porque eu cancelei a banda. Não tem bebida porque eu cancelei o bar. Não tem comida porque eu cancelei o buffet. E sabem por quê? Porque quem paga é quem manda. Mãe, você enlouqueceu! Patrícia finalmente explodiu. Você destruiu meu casamento! Eu destruí? Filha, quem destruiu foi você. Quando me excluiu, quando me humilhou, quando decidiu que eu não era digna de estar presente no casamento que eu mesma paguei. Me virei para Rodrigo, que estava pálido como um papel. E você, Rodrigo, que me chamava de Carmen, mas nunca me tratou como sogra, que comia na minha mesa todo domingo, mas achou que eu não tinha classe suficiente para sentar na sua festa. Espero que vocês dois tenham aprendido uma lição hoje. Que lição? Patrícia perguntou, ainda chorando. Que respeito não se compra com dinheiro, mas desrespeito pode custar muito caro. Comecei a caminhar em direção à saída, mas parei e me virei uma última vez. Ah, e Patrícia, parabéns pelo seu casamento.
Que vocês sejam muito felizes sem o meu dinheiro! E saí daquele salão com a cabeça erguida, deixando para trás 200 convidados em choque, uma filha histérica, um genro humilhado e uma lição que eles jamais, jamais vão esquecer. Do lado de fora respirei fundo. O ar nunca havia parecido tão puro. Pela primeira vez em 71 anos eu me sentia realmente livre. Mas vocês acham que a história acabou aí? Não, não acabou. O melhor ainda estava por vir. Vocês não imaginam como foi libertador sair daquele salão. Depois de 71 anos vivendo para agradar os outros, principalmente minha filha, finalmente eu havia colocado um ponto final em toda aquela submissão. Cheguei em casa naquela noite e fiz uma coisa que não fazia há décadas. Preparei um jantar só para mim. Fiz meu prato favorito, abri uma garrafa de vinho que estava guardando há anos, coloquei uma música que gostava e jantei sozinha, em paz, pela primeira vez na vida. Às 11 da noite, meu telefone tocou. Era a Patrícia. Mãe, você precisa voltar aqui e resolver essa situação. Os convidados foram embora com fome. O pessoal da empresa do Rodrigo ficou constrangido. Foi uma humilhação total. E o que você quer que eu faça? Que você ligue para os fornecedores e peça para eles voltarem. Eu ri. Uma risada gostosa, liberada de quem finalmente encontrou sua voz. Filha, eu não vou fazer nada disso. Vocês que se virem. Mas você arruinou tudo. Não, Patrícia, eu paguei por tudo. E quando vocês me desrespeitaram, eu simplesmente exerci meu direito de cancelar o que era meu. Desliguei o telefone e desliguei também da vida dela por um tempo. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida financeira. Descobri que, por ter cancelado os serviços antes do horário estabelecido em contrato, consegui reaver 60% do que havia pago. Foram R$90 mil de volta. Com esse dinheiro, fiz algo que nunca lhe havia feito na vida. Pensei em mim. Quitei completamente o financiamento da minha casa. Pela primeira vez aos 71 anos, eu era dona do meu próprio teto, sem dever nada para ninguém. Sobrou ainda R$40 mil. Sabe o que fiz? Me inscrevi em um curso de pintura que sempre quis fazer. Comprei tintas, telas, pincéis. Transformei o quarto que era da Patrícia em meu ateliê. E vocês sabem qual foi minha primeira pintura? Um autorretrato. Mas não da Carmen submissa que eu fui a vida inteira. Da Carmen forte. Da Carmen que aprendeu a dizer não. Da Carmen que descobriu seu próprio valor. 3 meses depois, fiz minha primeira viagem internacional. Fui para Portugal. Uma viagem que sonhava há anos, mas nunca fiz, porque sempre estava gastando meu dinheiro com as vontades da Patrícia. Foi em Lisboa, caminhando pelas ruas históricas, que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Alô, mãe? Era a Patrícia, mas a voz estava diferente, quebrada, humilde. Oi, filha. Mãe, eu preciso falar com você. Estou ouvindo. O Rodrigo me largou. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Ele disse que não aguentava mais a pressão depois do que aconteceu no casamento. Que os colegas de trabalho ficaram fazendo piada, que ele virou motivo de chacota. Ele me culpou por tudo. E por que você está me contando isso? Porque eu queria pedir desculpas. Não só pelo casamento, por tudo. Por ter tratado você como empregada. Por ter dado você como garantida. Por ter achado que você tinha a obrigação de pagar minhas coisas. Sentei em um banco da praça onde estava, olhando o movimento de Lisboa, e pela primeira vez senti que estava ouvindo minha filha de verdade. Mãe, eu fui uma filha terrível, e só percebi isso quando perdi tudo. Quando fiquei sozinha, sem o Rodrigo, sem o casamento dos sonhos, sem seus mimos constantes. E o que você quer agora, Patrícia? Quero tentar reconstruir nossa relação, mas do jeito certo, com respeito. Quero conhecer essa mãe forte que apareceu naquele dia. Quero aprender a ser uma filha que você mereça ter. Chorei ali naquele banco em Lisboa. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente minha filha havia entendido.
Filha, eu aceito tentar, mas com uma condição. Qual? Nunca mais vou ser a Carmen que paga tudo, que resolve tudo, que se sacrifica por tudo. Essa Carmen morreu naquele dia do casamento. A Carmen que existe agora tem limites, tem vontades próprias e exige respeito. Eu entendo, mãe, e eu quero conhecer essa Carmen. Voltei do Brasil 2 semanas depois. Patrícia estava me esperando no aeroporto. Quando nos encontramos pela primeira vez em décadas, senti que estava abraçando minha filha e não minha patroa. Hoje, 2 anos depois, nossa relação é completamente diferente. Patrícia arrumou um emprego melhor, está pagando suas próprias contas. E quando vem me visitar, ela que traz o jantar. Ela que pergunta como foi meu dia. Ela que demonstra interesse pela minha vida. Descobri que tenho talento para pintura. Minhas telas já foram expostas em 2 galerias locais. Fiz novos amigos no curso de arte. Viajei para 10 países. Comprei roupas bonitas para mim. Aprendi a dançar tango. Aos 73 anos, posso dizer que finalmente comecei a viver minha própria vida. E vocês sabem qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? Que amor verdadeiro não é sacrifício sem limites. Amor verdadeiro é respeito mútuo, é reconhecimento, é gratidão. É saber que você vale por quem você é, não pelo que você pode dar. Quantas de vocês que estão me ouvindo vivem o que eu vivi? Quantas se sacrificam constantemente por filhos, maridos, noras, genros que não reconhecem seu valor? Quantas acham que amor significa aceitar qualquer desrespeito? Eu passei 71 anos achando que meu valor estava no que eu podia dar para os outros. Hoje sei que meu valor está simplesmente em existir, em ser Carmen, com todas as minhas qualidades e limitações. E você que está me ouvindo, se identifica com minha história? O que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal e saber suas histórias também. Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir seu próprio valor. E nunca, jamais, aceite ser desrespeitada por quem deveria te amar. Se você gostou da minha história, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. Até a próxima. E lembrem-se, vocês merecem respeito, vocês merecem amor verdadeiro e vocês merecem viver suas próprias vidas. Um beijo da Carmen para todas vocês.